Olá, vamos falar hoje de um detalhe que, na verdade, é gigantesco no mundo da ciência: o título de um artigo. Parece simples, né? Mas a verdade é que um título pode ser a linha que separa uma pesquisa brilhante de ser, bem, completamente ignorada. Como é que algo tão pequeno tem tanto poder? Essa é uma preocupação que tira o sono de muito pesquisador, não é mesmo? Imagina só, dedicar meses, às vezes anos, a um projeto para no final ele não ser lido por ninguém, e tudo por causa da primeira impressão, que é o título. É frustrante, mas tem um jeito de contornar isso. Vamos entender como. Todo mundo já ouviu essa frase, né? É um ótimo conselho para a vida, para a gente não tirar conclusões precipitadas só pela aparência. Pois é, mas no mundo acadêmico, a regra do jogo é outra. O título é a capa do livro. E olha, todo mundo julga. Ele funciona como um porteiro. Ou ele abre a porta e convida para entrar, ou ele simplesmente barra o acesso e a pessoa segue para o próximo artigo da lista. É o primeiro filtro e talvez o mais importante de todos. Para isso ficar mais claro, nada melhor do que um exemplo prático. Vamos dar uma olhada na jornada de um título de um artigo de doutorado sobre produção de butanol. A gente vai ver o passo a passo, desde a primeira ideia de título até a versão que foi publicada. É uma transformação em tanto. Olha só a diferença. A primeira versão era super genérica. Fermentação de xilose para a produção de N-butanol. Sinceramente, isso poderia ser qualquer coisa, até um trabalho de revisão de literatura. Já na segunda versão, a coisa começa a melhorar. Foi adicionado contexto, usando aquela estrutura clássica de contexto, e aqui está a novidade. A menção ao bagaço de cana já dá uma pista muito mais específica sobre o trabalho. Mas o pulo do gato mesmo veio na versão final. Reparem bem, o elemento mais inovador, que era o uso do bagaço de cana como um suporte, foi parar lá na frente, no comecinho do título. Parece um detalhe, né? Mas por que essa pequena mudança fez toda a diferença? E a resposta é surpreendentemente simples, e está nesse número aí, 58. 58 caracteres. É mais ou menos isso que o Google e outras ferramentas de busca mostram antes de cortar o resto do título com aqueles 3 pontinhos. Então a lição é clara. O que há de mais importante e novo na pesquisa tem que estar na vitrine, bem no começo, senão corre o risco de nem aparecer. Esse caso do butanol não é um caso isolado, não. Ele é um reflexo de uma mudança muito maior que aconteceu na ciência. O jeito de escrever títulos mudou radicalmente com o tempo. É como se a própria forma de contar a história científica tivesse evoluído. A diferença é gritante, né? Se a gente pegar títulos lá dos anos 50, 60, eles eram super diretos, curtos, focados na teoria. Algo como fluxo de fluidos em colunas empacotadas. Fim. Hoje em dia, os títulos são mais longos, parecem quase um resumo, super descritivos e sempre focados na aplicação. Eles vêm carregados de adjetivos como alta eficiência, inovador, para já vender o peixe e mostrar o impacto. Ok, então, diante de tudo isso, a pergunta é: como se faz para criar um título que realmente funcione hoje? É o que a gente vai ver agora, um guia prático, direto ao ponto, com as melhores dicas para construir um título de impacto. Bom, as regras do jogo são bem claras. Primeiro, o título precisa ser específico, dizer exatamente do que se trata o artigo. Depois, tem que ressaltar o que ele traz de novo, usando palavras como, bem, novo ou inovador. E como a gente já viu, as palavras-chave mais importantes têm que estar na frente para aparecer nas buscas. É um equilíbrio, um título bem estruturado, ali entre 10 e 15 palavras, que também dê uma ideia das aplicações práticas. Isso atrai muito mais gente. E tudo isso pode ser resumido numa fórmula bem simples, mas super poderosa. Pensa assim: primeiro, o material ou processo. Depois, a aplicação. E para fechar, o benefício. É um esqueleto, um modelo que ajuda a organizar as ideias e a deixar o impacto do trabalho bem claro desde o início. E claro, tem também a lista do que não fazer. Sabe aquelas aberturas vagas, tipo, um estudo sobre... Fuja delas, não dizem nada. Outra coisa, abreviações muito específicas ou jargões podem ser um tiro no pé, porque afastam quem é de outra área. E, por favor, resista à tentação de fazer um trocadilho ou uma piadinha. Na ciência, clareza é rei. Sempre. Para a gente fechar, vamos pensar no título de um jeito diferente. Ele não é só uma etiqueta que se cola no trabalho depois que ele está pronto. Não mesmo. Ele pode ser uma ferramenta central durante todo o processo da pesquisa. Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. A ideia é: e se o título for escrito primeiro? Ele pode funcionar como um norte, uma bússola, ajudando a manter o foco naquilo que é realmente a grande contribuição do trabalho, do começo ao fim. E a gente termina com uma provocação, uma pergunta para se pensar. Se fosse preciso resumir uma pesquisa inteira, anos de trabalho, em uma única frase, qual seria essa frase? Essa sentença, no fim das contas, não é só um bom título.
é a alma do trabalho, a verdadeira essência daquela contribuição para a ciência.